Então, professor, só tentando entender aqui o que você disse, trazendo talvez para quem não esteja assim mais alcançando talvez a sua linguagem técnica. O povo hebreu é uma construção. Assim como tem diversos outros povos que têm o seu mito fundante, esse nome hebreu também parte desse mito fundante, que é só a questão de atravessar. Até porque, como eu coloquei na pergunta, e você viu que na pergunta eu nem afirmei, coloquei como uma possibilidade, mas eu já sabia que não tem nada. O professor, ele explica essa questão a partir da perspectiva do próprio texto hebraico. E aí o professor falou de Abraão. Recentemente, né, uns meses atrás, teve um arqueólogo muito famoso, ele teve que fazer uma afirmação de que nós não temos provas arqueológicas da existência de Abraão, de Isaac, Jacó, dos patriarcas. Você sabia que a arqueologia até hoje não conseguiu provar a existência de Abraão? Nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Na verdade, há muitas coisas da Bíblia que nós ainda não conseguimos comprovar pela arqueologia. Bom, na narrativa bíblica, a construção dessa etnia hebraica irá partir do seu patriarca Abraão e da sua descendência, da sua linhagem. Isso falando do ponto de vista da narrativa bíblica, se nós assumirmos até em um primeiro momento que possa haver alguma veracidade nela, o professor já colocou que Abraão não existiu. E é fato, nós não temos nenhum elemento histórico, e olha que eu não falei evidência, eu falei elementos, para que nós possamos falar que Abraão possa ter existido. Professor, como então que eu vou legitimar esse pertencimento a essa terra se eu não tenho porque, veja bem, eu não quero ser longo na pergunta, mas veja bem, todo discurso que vem sendo afirmado por evangélicos e pelo estadista, né, pelo representante de Israel, Netanyahu, quando ele discursou na ONU, inclusive o senhor compartilhou esse discurso, sempre eles legitimam em cima desta questão. Nós temos um grande acadêmico lá em Israel, que é o Israel Finkelstein, que ele já escreveu. Tem outros lá de muito nome também, mas esse é o que se tornou pop, né? O popular. Mas tem outros arqueólogos lá, que já demonstraram com dados técnicos, científicos, com vários campos de pesquisa, que essa historiografia bíblica é uma narrativa, é uma construção. Eu sei que aqui no meu canal tem muitos cristãos, até confessionais. Não é um ataque à Bíblia, não é descredibilizar a Bíblia, não é querer dizer que a fé está torta, errada. Nós estamos falando de dados científicos, de geografia, análise demográfica, análise do solo. Israel Finkelstein faz menção a pesquisas em que foi analisado o componente do solo. Estamos falando de geologia e outros estudos afins. Então, professor, por que, agora vai vir a minha pergunta, que apesar de toda a identificação desta mitologia, hoje em dia, essa narrativa ainda tem poder? E poder é o número de pessoas que obedecem. Então, as pessoas ouvem essa narrativa e elas se submetem a acreditar nessa narrativa, ainda que nós percebamos claramente que é uma construção, é um mito, como o mito de vários outros povos, como o mito da fundação da cidade de Roma, por exemplo, Rômulo e Remo, como o mito de várias outras questões. Ok. Veja, logo na sua pergunta anterior, tá, nós falamos sobre a questão do hebreu, das fontes, né? Falamos justamente sobre isso. O fato, o professor Carlos, de não termos, suponha, nós não temos, ok? Nós não temos absolutamente qualquer evidência material mínima, ou, vamos dizer, as fontes que temos, nem mesmo no âmbito de uma interpretação da iconografia, da cultura material, é possível dizer que Abraão tem existido, Isaac tem existido, Jacó tem existido, isso é fato.
principalmente porque a própria fonte, que é a Bíblia, vamos agora ir para a Bíblia, que é um conjunto de produções de épocas por diferentes escolas, ela sequer deixa o mínimo de parecença de que Abraão tem existido. E eu vou dizer por quê. Quando você tem, por exemplo, um texto bíblico em que foi citado pelo Benjamin Netanyahu, por exemplo, há uma tradição que está enfatizando que Javé havia aparecido para Abraão, não como Javé, como Senhor, mas como El Shaddai. Isso está ali, foi citado até pelo Benjamin Netanyahu, em relação ao Êxodo 3 em diante. Você já percebe que tudo não passa de uma construção para dar legitimidade a um projeto de poder, em que há uma briga por espaço, e não é uma briga só por um espaço e ocupação interna, ou seja, de grupos vítimas de classes sociais dominantes dentro do próprio grupo tribal, vamos dizer assim, que está em processo de desenvolvimento. Não. É um problema que tenta explicar o mito de origem a partir da mentira e da desconstrução. Como, por exemplo, você tem uma narrativa de uma tradição que ela constrói que Abraão vai ter um filho com uma mulher que é escrava chamada Agar e que, por consequência, foi pega lá no Egito. Olha só, a gente precisa entender o gênero literário, o que os sapienciais, os eruditos estão, tanto da monarquia quanto do templo, propriamente, tentando escrever. E aí, a outra tradição já muda tudo. Por que a outra tradição muda? Porque ela sabe que quem habita a terra, naquele contexto, é um grupo específico do sul, que são os ismaelitas, que, na verdade, se desenvolveram a partir de uma aliança com outros povos que também têm seus mitos de fundação, de origem, como, por exemplo, os edomitas, que vêm de onde? De uma personagem que eles precisaram inventar, chamado Esaú, para explicar que quem, na verdade, são os herdeiros desta terra e, portanto, herdeiros de uma promessa mentirosa, são os legítimos ditos descendentes de Abraão. Então, a história de Abraão, propriamente, como um mito de origem e o mito de quem recebeu uma promessa de uma terra, é uma mentira criada para, de alguma forma, não só dar legitimidade para poder se perseguir os verdadeiros herdeiros ou, vamos dizer, colonos dessa terra, porque a própria produção textual, professor Carlos, deixa clara, por exemplo, no próprio narrativa do Gênesis, que quando Abraão atravessou Ur da Caldeia e ele foi para o Egito, antes de chegar ao Egito, diz que ele chegou na terra de Canaã. E olha o que o texto de Gênesis 14, 17, 13, também vai, essas passagens irão dizer, e chegando ali, viu que habitava naquela terra, ele dá os nomes. Olha só, os cananeus. Ora, se já havia um habitante, veja, a própria tradição tem dificuldade de justificar que aquilo ali não era uma terra de ninguém. Aquilo ali era uma terra de pessoas que já estavam ali e cultivavam todo esse contorno. Então, toda essa cultura. Então, qual era o único meio de conseguir ocupar esse espaço e dizer que essa terra era, de fato, uma terra legitimamente de um povo? Bem, eu preciso criar um mito de origem. Eu preciso dizer que os ismaelitas que ocupam esta terra, na verdade, são primos irmãos ou primos bastardos ou irmãos bastardos. Eu preciso defender uma hipótese literária, construir um imaginário coletivo de um povo que está ali no pré-exílio, pois a narrativa é de pós-exílio, de que, olha, não, essa terra é nossa, porque ela foi prometida. Ora, se eu não estou absolutamente agora construindo uma narrativa para aquela tradição histórica, porque ela não existe mais, professor, esse é o problema. O texto não está sendo escrito para uma tradição histórica, não, de um passado. Ele está sendo escrito para um povo que ficou ali, justamente nessa região, sobretudo em Judá, na Samaria, que, de alguma forma, ainda preservam uma ideia de toda a liberdade cultica, de toda a liberdade cultural, de ampliar o seu contexto dentro de um pluralismo moral
e como este povo entende. Então, somente o mito vamos dizer, o mito abraâmico, o mito das origens, da escolha de um povo e também, consequentemente, de uma promessa que é feita a um povo, é o que vai justificar todo o empreendimento bélico, militar, de legalização da desumanidade implementado por um Deus que vai justificar que aqueles que estão ali são inimigos. Então, se cria todo um conceito de... Vou cortar seu raciocínio para a nossa audiência. Quando que esse texto está sendo escrito? Que janela de século que essas tradições estão sendo produzidas? Ok. Nós temos textos propriamente que nós chamamos deuteronômicos, tá? Eu digo essa tradição abraâmica para legitimar a tomada da terra. De 536 para frente, porque é o pós-exílio, não tem nada, absolutamente nada produzido que aduza de fato, não há evidência nenhuma material que diga e possa atestar que possivelmente havia uma tradição escrita que preservou, não pode, porque os fenícios são principalmente os, vamos dizer, criadores da própria escrita, e isso vai se desenvolvendo, não tem. Outra questão, é impossível falar de memória, porque nós estamos há quase 400 anos de onde se pressupõe que essa narrativa está tentando ser construída. Também não tem, isso não tem fundamento. Na academia, essa hipótese não tem legitimidade. Por memória histórico-traditiva, o que se pressupõe é de que esse povo usa a imaginação. O que é isso? Ele cria uma história que visa explicar justamente esse projeto de organização social, tá? Para legitimar, de fato, o poder de uma classe social sobre outras classes, que são o que eles vão chamar ali de israelitas, abraamitas, efraimitas, benjamitas, são as classes sociais que eles distinguem. Lembra que eu falei lá no início dos Ivrim? Lembram? Eu disse, Ivrim não é uma etnia. Ivrim nada mais representam do que povos distintos ou até mesmo indivíduos separadamente que migram, que saem de uma região para outra. Então não se fala de um povo. Somente após o exílio é que nós temos essas construções. Portanto, veja que para dar legitimidade a essas construções, essas tradições, elas vão inserir no cânon, veja só, no cânon, que só vai dar lá no 3º século, a formação do cânon, em Suri-Pupedita, tá? Sob a administração de Ben-Zahai, justamente os textos para dizer assim, não, muito antes, nós já tínhamos falado sobre isso aqui. Eles estão tentando explicar e justificar uma ação como se, de fato, aquilo ali fosse uma memória provável, ou seja, preservada durante séculos, estou falando não de 1, 2, 3, 4, 5, até 6 séculos, já que eles dizem que era uma história remota, uma história antiga. Logo, não é uma narrativa mítico-literária, vamos chamar aqui uma saga lendária, que tem por objetivo construir no pensamento do povo que ficou, que é conhecido, inclusive, como povo da terra, que é o povo que quer dar legitimidade clara ao projeto de judaização ou de javização, que é em Judá. É a esse povo que há o objetivo de dizer, nós não podemos aceitar, essa terra nos pertence. Ismaelitas, edomitas, jebusitas, eles não podem continuar aqui, nós temos que expulsar. E é aí, meu amigo, eu não posso usar esses termos que eu gostaria tanto de usar, ao banho de sangue. Ao banho de sangue. Há uma carnificina, termo que eu acho que o YouTube não vai te prejudicar, carnificina, sendo implementada em nome de uma elite que usa um Deus que eles vão criar, que essa elite vai criar, para poder induzir esse povo a, de alguma forma, enfrentar esses outros povos. Sem contar, tá, professor Carlos? Existe uma perseguição interna. Perseguição interna, porque dentro deste povo existem aqueles que, na verdade, continuam cultuando o Deus de seus ancestrais, como, por exemplo, o próprio Deus de Abraão. Peraí, professor, quem era o Deus de Abraão? Na própria narrativa de uma fonte absolutamente sacrificialista ou do templo, quando vai dizer que Melquisedeque, que é um mito também criado literário, cultuou o Deus de Abraão, dizendo, bendito seja o Elion. E Judá não, Judá quer eliminar isso. Judá
tem um problema muito claro, professor Carlos, tá? É eliminar a mente, a memória do povo com relação aos seus antepassados. Por quê? Porque se isso é possível, você elimina essa forma de pensamento e instaura uma nova narrativa. Qual é a narrativa? Que tem um cara chamado Abraão, que consequentemente foi ele que deu origem aos povos. Quando você lê os mitos de fundações de outros povos, como dos sumerianos, dos persas e dos egípcios, você encontra a mesma narrativa, que tinha um patriarca, um ancestral em comum. Portanto, o mito de Abraão e a saga de Abraão é, desculpe, professor, uma mentira inventada para dar legitimidade a um projeto e convencer determinadas classes de que aquele projeto que está sendo implementado no pós-exílio, que não é da construção do segundo templo, porque ali vai construir-se o primeiro templo, porque o tal segundo templo não era segundo templo, não era primeiro templo. Calma, apenas segura que nós vamos chegar lá. Calma, professor, calma, nós vamos chegar lá. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't have